Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 25 ao 28. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 25 ao 28. E assim diz a palavra do nosso Deus. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura. Foram Davi e os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou em seu coração. Feche seus olhos para mais uma oração. Senhor, fale no nosso coração, que tua palavra que foi lida possa nos dirigir, nos mostrar aquilo que o Senhor intenta para cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O rei Davi, o grande rei Davi, havia conquistado Jerusalém. Agora, a nova capital do reino, conforme 2 Samuel, no capítulo 6. E a arca da aliança do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, estava na casa de Obed-edom. Ficou ali por 3 meses, e a notícia que se tinha aqui, a casa de Obed-edom foi abençoada com a arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor. Aí no capítulo 15 de 1 Crônicas, nós temos a descrição do cortejo que levaria a arca da aliança da casa de Obed-edom até Jerusalém, na tenda que Davi tinha levantado. Entre os versículos 16 a 24, nós temos uma explicação elaborada de como funcionaria o cântico, a adoração na ocasião daquela cerimônia, daquele translado. E entre os versos 25 até o versículo 29, nós temos, de forma sumária, a explicação, o relato daquele evento. Nós estamos num período embrionário da vida, da monarquia, da liderança de Davi enquanto rei. Tinha uma tenda que ele mesmo havia levantado para a adoração daquele povo, e notamos que essa procissão, esse período de procissão, de levar a arca de um lugar para o outro, se tornou em um movimento de adoração pública. As pessoas estavam adorando, glorificando, exaltando o nosso Senhor. Meus irmãos, nós fomos chamados para viver uma adoração pública, adorarmos a Deus em todos os momentos da nossa vida. E aquela cerimônia, nada mais, nada menos, se tornou que um movimento público de adoração ao Senhor. E a partir desse texto, eu paro para refletir como procede o verdadeiro adorador. E a primeira lição que extraio do texto, a partir do verso 27, é que o verdadeiro adorador reconhece a sua dependência de Deus. O verdadeiro adorador reconhece sua dependência. No versículo 27 diz assim: tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Veja a expressão, tendo Deus ajudado.
O escritor ressalta que o povo pôde cumprir a vontade de Deus, o povo pôde adorar ao verdadeiro Deus, porque recebeu a ajuda de Deus. Não há adoração, não há uma oferta a Deus, não há louvores a Deus que eu entrego a Ele, se não for mediante a mão do próprio Deus. Quem aqui, de livre e espontânea vontade, um dia disse: eu vou entregar uma adoração ao Senhor, sem que antes o Espírito não tenha o tocado, sem que antes o Espírito não tenha o movido, tendo a ajuda do próprio Deus? Os levitas fizeram o que fizeram, adoraram o Senhor. O que poderia dar errado naquilo tudo? Os levitas tinham uma missão sagrada. Segundo a lei mosaica, os levitas eram os únicos autorizados e qualificados para transportar a arca. Haviam 862 homens, conforme 1 Crônicas, no capítulo 15. Haviam 2 sumos sacerdotes ali, Zadok e Abiatar. Havia um grupo especializado de levitas dedicado à música. Havia instrumentos de corda, sopro, percussão. Havia também um canto e um regente especializado, Quenanias, versículo 22. O que poderia dar errado? As pessoas certas estavam ali, os homens habilitados estavam ali, havia já todo um roteiro litúrgico para aquele momento. O que poderia dar errado? Na verdade, já tinha dado errado. Anteriormente a esse fato, nós percebemos que o povo tentou fazer isso, levar a arca de um lugar para o outro. Acontece que naquele episódio a ira do Senhor fulminou, feriu instantaneamente um homem chamado Uzar, que tocou na arca, transgredindo a palavra, a direção de Deus. Havia instruções específicas de como levar a arca de um lugar para o outro. Há instruções específicas de como adorar o Senhor. E nós não podemos adorar conforme nossa vontade. Nós não devemos adorar conforme nossa imaginação. Nós não devemos adorar conforme as sugestões do mundo, das pessoas. Não, nós adoramos conforme aquilo que Deus mesmo determina, porque se não for por Ele, se não for pela direção dEle, se não for pela ajuda dEle, não há louvor. Entenda, a partir do homem caído não existe louvor espontâneo. O homem caído, o homem por si só, não oferece louvor espontâneo. O louvor só existe porque há uma operação de Deus. Segunda lição que aprendo nesse texto: o verdadeiro adorador, ele reconhece o seu estado. No versículo 28 diz assim: Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi também estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Quem era o sacerdote? Todos estavam vestidos com roupas sacerdotais, incluindo o rei Davi. Os sacerdotes, Corém, atuavam como intermediários, ofereciam a Deus as ofertas do povo ao próprio Deus. O sacerdote, a sua pessoa, o seu ofício, servia como memorial do estado humano, porque o homem em seu estado de pecado e miséria necessita daquele que leva ao Senhor a minha oferta, para torná-la aprazível a Deus. O sacerdote, enquanto pessoa e ofício, é o memorial do meu estado. Eu necessito de expiação. Eu não tenho condições de acessar o trono da graça por mim mesmo. O sacerdote é o memorial do meu estado. E agora, de forma pedagógica, todos aqueles homens vestidos com roupas sacerdotais apontavam para o povo o estado deplorável do próprio povo. O povo cantava, o povo celebrava, mas não o seu estado em pecado, mas o estado que Deus os colocava, que é de perdoados, justificados, transformados.
O verdadeiro adorador reconhece o seu estado, reconhece de onde veio e onde foi colocado. O serviço a Deus deve ser feito com uma real compreensão. A adoração ao Senhor deve ser feita com a real compreensão do nosso estado. Eu adoro, eu louvo ao Senhor, porque um dia fui perdoado. O Novo Testamento faz algumas afirmações a respeito disso. Por exemplo, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele tipifica o sacerdócio do próprio Cristo, o qual, por meio de um sacrifício único, conforme eu leio em Hebreus, substituiu a todos nós e nos redimiu. O próprio Novo Testamento, a partir da palavra de 1 Pedro e também Efésios, capítulo 1, versículo 15, aponta que hoje nós, todos os crentes, somos sacerdotes reais, temos acesso ao Pai. Hebreus 13, versículo 15 diz que todos nós oferecemos sacrifícios de louvor, podemos subir à presença de Deus por meio de Jesus, confessando Jesus. Meus irmãos, nós, sacerdotes reais, entramos pelos santos dos santos, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, um dia acessou esse caminho por meio do seu sangue, garantindo para mim e para você essa liberdade, esse acesso ao Pai. Aquele que adora, reconhece: eu fui pecador, sou hoje comprado, livre, salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Eu fui um pecador no estado deplorável em pecado. Hoje eu sou aquele que foi colocado no caminho de santidade, que vive em conformidade, ou que deve viver em conformidade com a palavra e o querer do nosso Deus. Terceiro, o verdadeiro adorador considera a sua motivação. Observe o que aparece no versículo 29. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Eu imagino um louvor muito alegre. Todos os instrumentistas foram convocados, todos reunidos, dirigidos e sendo regidos por excelentes músicos, em adoração, mas não é a música, o tom mais importante aqui, é a motivação que é o tom mais importante, porque estavam todos reunidos, fazendo uma sonora música agradável, mas qual era a motivação? Fizeram subir com júbilo, com alegria, festividade. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Perceba que todos aqueles que oferecem louvores a Deus são conclamados a oferecer esse louvor com a motivação, isso é, alegria, disposição. Então, o texto júbilo destaca essa alegria expressiva, esse regozijo, esse júbilo. A 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 12, destacando o mesmo episódio, diz assim: assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. No versículo 16 aparece assim: disse Davi aos chefes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir a voz e levantassem a voz com alegria. Nós somos o povo que em adoração precisamos fazer ouvida a voz. Nós somos o povo que na adoração precisamos fazer conhecida a nossa motivação, ou a expressão da nossa adoração, isto é, a alegria. Fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria diante do Deus verdadeiro. A alegria reverente deve ser uma postura de todo aquele que serve em adoração ao Senhor.
servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Onde está a alegria da nossa adoração? Você levantou hoje, meu irmão, feliz, vou para a casa do Senhor, dia do Senhor, vou adorar o Senhor. Vou entrar por aqueles átrios, por aquelas portas com ações de graças. Vou celebrar o meu Deus, ou é mais um domingo, mais um dia, mais um rito religioso, mais um. Na minha caminhada de não sei quantos anos de crente. A alegria deve ser marca da adoração do povo de Deus. Deuteronômio 28, versículo 42 diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que Ele nos tem derramado. É um alerta, é uma exortação e também uma constatação. Palavra de Deus ao povo: vocês não serviram ao Senhor, o Deus de vocês, com alegria e bondade de coração, diante de todas as coisas boas que Deus tem derramado, e acrescento a maior delas, a salvação. A alegria é motivação coerente diante de um Deus gracioso. A alegria é a motivação coerente diante daquilo que percebemos da boa mão de Deus. A alegria deve ser o tom da nossa oração, deve ser o tom da nossa adoração, deve ser o tom do nosso dia de celebração, dia do Senhor, dia de festa da alma, alegria. Quarta lição que eu aprendo no texto: o verdadeiro adorador, ele considera que ele possivelmente pode e até mesmo será desprezado quando adora. O verdadeiro adorador considera que ele pode ser desprezado enquanto adora. Versículo 28 diz assim: ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Para entender um pouco melhor os detalhes desse evento, é bom ler Samuel no capítulo 6, 2 Samuel no capítulo 6, porque ali vai trazer um pouco mais de contexto de qual foi a expressão, os sentimentos e palavras de Mical para com Davi. Perceba, depois da procissão, toda aquela cerimônia para transportar a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém e colocar ali na tenda que Davi havia levantado, depois de viver, reconhecer a própria condição, o próprio estado e a própria motivação, Davi se viu desprezado. E olha, não foi desprezado por aquele a quem ele estava adorando, foi desprezado por outros que viam de longe a adoração. Mical, filha de Saul, olhava da janela e o desprezou. O cronista chama atenção para o endurecimento do coração da filha de Saul, Mical. Um contraste aqui entre o povo de Deus que estava ao redor ali celebrando e aqueles que de longe contemplam da janela aqueles que adoram. Contemplam de longe aqueles que adoram, contemplam de longe a alegria desse povo e despreza o povo em sua adoração. Alguém que não participou e que fala de forma ácida, sarcástica. O que eu percebo, meus irmãos? Muitas vezes nós, povo de Deus, adoramos, mas queremos que, enquanto adoramos, enquanto servimos, enquanto cumprimos a palavra de Deus, queremos que de alguma forma o mundo olhe para nós, nos respeitem, ofereçam para todos nós um certo louvor, uma certa honra, um certo prestígio. Afinal, estamos vivendo nossas vidas, adoramos a Deus.
o mundo não vai compreender ver homens como Davi adorando o Senhor. Nós somos e seremos odiados pelo mundo. O mundo não vai compreender em ver uma igreja que adora em verdade ao Deus verdadeiro. O adorador que oferece a sua adoração sem esperar, o adorador, ao oferecer sua adoração, ele não deve esperar compreensão, aplausos do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Observe isso. Onde há verdadeira adoração, Caim se levanta para derramar sangue. Onde há verdadeira adoração, Mical se levanta para desprezar. Onde há verdadeira adoração, a mulher de Jó aconselha a amaldiçoar. Onde há verdadeira adoração, Nabucodonosor decreta fornalha ardente. Onde há verdadeira adoração, Jezabel determina perseguição e morte. Onde há verdadeira adoração, a desaprovação, a rejeição, a maldição, a perseguição e a morte por parte do mundo. Aquele que verdadeiramente adora ao Deus verdadeiro, não espere do mundo aplauso, não espere do mundo um abraçar, mas espere nada mais, nada menos que ódio, indisposição, desaprovação e pode até finalizar, em muitos casos, em morte. Aquele que adora deve considerar sim, que enquanto adora ao Deus verdadeiro, enquanto adora de verdade ao Deus verdadeiro, ele não agrada o mundo nem ao inferno. E ele recebe o quê? Desafeto. Portanto, sabe o que nós fazemos diante de tudo isso? Adoramos. Celebramos. Quando Mical se levanta, o nosso canto se torna mais forte e mais veemente. Quando Nabucodonosor se levanta, nosso canto se torna mais forte e mais veemente. Quando os opositores se levantam, o nosso canto se torna mais forte para que todos ouçam. Basta ler a história da igreja. No primeiro, segundo e terceiro século, quando os homens eram perseguidos, e a história conta que muitos, enquanto eram queimados, cantavam mais forte e de forma mais veemente aquele que é o Rei, Jesus. Hoje é dia do Senhor, dia de festa da alma. Domingo é dia do Senhor, dia de celebração. E Cristo Jesus chamou um povo para si. Cristo Jesus é aquele que nos habilita, que nos dá a condição de oferecer ao Senhor um louvor que seja em espírito, em verdade, que seja agradável. É Jesus que nos ensina o caminho da dependência. É Jesus que nos ensina o caminho de que nós somos sim aqueles que antes estavam em trevas, mas hoje encontrou verdadeira luz. É Cristo Jesus que coloca em nós a verdadeira motivação. É Cristo Jesus que nos serve como referência de alguém que foi perseguido. De alguém que foi perseguido por ser verdadeiro adorador. Nós precisamos, meus queridos, olhar para nosso Senhor, seguir os seus caminhos, nos arrepender de muitas vezes ficarmos calados diante desse mundo tenebroso. Nós não cantaremos baixo, nós não louvaremos baixo, mas vamos falar, cantar, adorar em alto e bom tom, para que todos ouçam aquilo e aquele que é Deus, e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Adoremos, louvemos o Senhor, sejamos nós todos verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe.